Olá, nonos anos. Estou passando aqui nessa semana para mostrar para vocês as resoluções das atividades que foram enviadas como revisão para a avaliação da semana que vem. Estou aqui para comentar o gabarito dessa semana. Então, na primeira atividade, está lá que o garoto disse que o quadrado da minha idade menos o sextuplo dela é igual a 16 anos. Qual é a idade desse garoto? Então, aqui foi montada a equação, conforme foi feita a leitura, né, a gente já observa que chamei de x a idade do garoto, elevei o quadrado, porque é o quadrado da idade dele, menos o sextuplo, é 6 vezes a idade dele, é igual a 16. A equação do segundo grau, onde agora aqui eu vou passá-la o 16 para o primeiro membro, por isso que ficou menos 16, igualando a zero. Então, eu tenho aqui uma equação completa do segundo grau, escrita na forma geral. Bom, aí eu destaco os coeficientes A, B e C, usa a fórmula de Bhaskara, onde o discriminante é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Troquei o B por menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é menos 16. Fazendo as continhas, 6 ao quadrado, 6 negativo ao quadrado é 36, e menos com menos é mais. Multiplicação 4 por 1, 4 vezes 16, 64. Somando 36 com 64, são 100. Então, eu tenho discriminante igual a 100. Continuando aqui na fórmula de Bhaskara, né, que vocês já conhecem, eu vou trocar o B por menos 6, que é o valor que eu tenho aqui. Só que cuidado que aqui é negativo, então por isso que é menos o menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é o valor discriminante, dividido por 2 vezes A, que é o valor 1. Então, eu tenho aqui a regra de sinais, menos com menos é mais 6, mais ou menos a raiz de 100, que é 10, e aqui embaixo é 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu saio com as raízes x', 6 mais 10, 16, dividido por 2 é igual a 8. E 6 menos 10 é menos 4, dividido por 2 é 2 negativo. Então, como estou falando aqui de idade do garoto, esse 2 negativo vai estar descartado, não pode. Então, a idade do menino será 8 anos, tá? Já na atividade 2, mostro para vocês aí que já tem a equação de onde vou tirar as idades de dois irmãos. Então, ele quer saber a idade deles. Então, eu tenho a equação do segundo grau, ela já está na forma geral e ela é completa, onde eu destaquei os coeficientes A, B e C. Tá lembrando que o A é o que multiplica o x ao quadrado, no caso aqui é 1, quando não aparece. O B é o que multiplica o x, que é menos 8, e o C é o 12, tá? Usando novamente o discriminante, B ao quadrado menos 4AC, substituindo o B por 8 negativo, o A por 1 e o C por 12, e aí eu faço a potenciação, que deu 64 positivo, e aqui menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 12, menos 48. 64 menos 48 são 16. Então, o discriminante deu positivo. Vamos lá para a forma de Bhaskara. Então, eu troquei aqui, ó, menos, o B eu troco, na verdade, por menos 8, então por isso que é menos, menos 8, mais ou menos raiz para 16, dividido por 2 vezes 1, o valor do A é 1. Então, eu tenho aqui, novamente, menos com menos é mais 8, mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16, dividido por 2. Somando 8 com 4 é 12, dividido por 2 são 6. E aqui 8 menos 4 é 4, dividido por 2 é 2. Ah, mas professora, aqui está falando idade, são duas idades. Certinho, ó, 6 e 2 são números positivos? Pode ser? Claro que pode. Um irmão tem 6 e o outro tem 2, tá? Então, quer dizer que este é mais novo que este daqui. Então, o irmão de 2 anos, né, é mais novo do que o de 6 em questão de 4 anos de diferença, né? Beleza, então aí novamente usamos a fórmula de Bhaskara nas equações de segundo grau. Na atividade 3, né, a gente trouxe aí para vocês uma atividade que tem figura geométrica, no caso aqui o retângulo, tá? Onde eu tenho aqui que para calcular o valor de x, que está aqui, que na verdade é a altura do retângulo, e sabemos que a base tem 2 metros a mais que a altura, por isso que aqui eu coloquei o x mais 2. Bom, e que a área, né, a área deste retângulo é de 48 metros quadrados. Nós temos aí, em algumas, né, matérias já vistas no ano anterior, que a área de retângulo é multiplicar a base pela altura, ou altura pela base, tanto faz. No caso aqui eu fiz x vezes x mais 2, entre parênteses, porque tem dois valores aqui.
é igual à área, então, que eu sei que é 48. Fiz a distributiva, né? X vezes x ao quadrado, x vezes mais 2x igual a 48. Já observo que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, tá? E aí eu passo esse 48 para o primeiro membro, ficando negativo, menos 48 igual a 0. Então, ela é completa, essa equação do segundo grau, e aqui nessa linha aqui já está escrita na forma geral. Então, aí já destaca-se os coeficientes A, B e C, na ordem que está aqui, ó, o A é 1, B é 2 e o C é menos 48. Uso novamente o discriminante, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde aqui eu tenho o B valendo 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 48. 2 ao quadrado são 4, faz a regra de sinais aqui, dá mais, multiplicando aqui dá 192. 4 mais 192 são 196. Vou lá e procuro as raízes. Vamos lá, moçada, olha, menos o 2, que é o valor do B, mais ou menos a raiz quadrada de 196 dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho menos 2 mais ou menos 14, que é a raiz de 196 dividido por 2. Bom, 14 positivo tira 2, fica 12 dividido por 2, são 6. Na outra raiz, eu tenho 14 negativo com 2 negativo, ou 2 negativo com 14 negativo, são 16 negativo. Dividido por 2 é 8 negativo. E aí, eu tenho lado de figura, não pode ser negativo. Então, essa resposta não dá certo. Então, para mim, aqui o x tem que ser o valor 6. Tá legal? Então, por isso que aqui na resposta colocamos que o valor de x é 6, pois o valor negativo não serve para figuras geométricas. Portanto, nesse retângulo que nós tínhamos ali, a base, que é o x mais 2, vai ser 6 mais 2, que é igual a 8. E a altura é 6. Então, você observa que se você pegar a base e multiplicar pela altura, dá os 48 que foi falado lá no enunciado do exercício, tá? E ainda falando um pouco mais sobre equações de segundo grau, nós trouxemos aqui para vocês uma atividade em que nós temos que descobrir qual é a equação que tem como solução essas duas raízes, 5 negativo e 7. Então, quando isso acontece, que nós vamos usar a soma e o produto. A soma das raízes 5 negativo com 7 dá 2, tá? E produto de 5 negativo por 7 dá menos 35. Fiz aqui a regra de sinais, tá? Menos com mais é menos. Só que aqui não tem regra de sinais. Eu penso, estou devendo 5, pago 7, ainda fico com 2. Aí eu vou usar a fórmula lá que eu tenho para achar a equação do segundo grau quando é me dada as raízes, que é x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, onde o s é soma e o p é o produto. Então, substituindo, ficarei com x ao quadrado menos o 2 da soma vezes x, mais com menos é menos, o produto 35 é igual a 0. Então, essa é a equação que dá origem a essas duas raízes, que eu marquei aqui a alternativa B, ok? Então, sobre equações de segundo grau, era isso que eu tinha a falar com vocês, porque agora nós vamos começar a falar sobre o Teorema de Tales. Na atividade 5, nós temos dois postes perpendiculares ao solo, que estão a uma distância de 4 metros um do outro, e um fio bem esticado de 5 metros liga seus topos, como mostra a figura abaixo, prolongando-se este fio até prendê-lo no solo. São utilizados mais 4 metros de fio. Qual é a distância entre o ponto onde o fio foi preso e o poste mais próximo? Então, pela figura, nós temos aí os dois postes, certo? A distância no chão entre eles é de 4 metros. O fio esticado de um poste para o outro tem 5 metros de distância. E deste poste até o chão tem 4 metros de fio. A pergunta é qual a distância desse ponto que está aqui no chão até o próximo poste. Por isso que eu chamei de x. Então, isso me lembra o Teorema de Tales, que são retas paralelas, no caso são os postes, cortadas por transversais, que no caso é o fio e o chão. Então, aí eu tenho usar a proporção, tá? Onde eu pego este valor aqui, que é essa distância de 5 está para 4, é uma das maneiras de fazer, existe outras, tá, pessoal? Mas eu vou usar essa aqui, ó. Essa distância está para essa, assim como essa 4 está para x. Ótimo. Então, eu faço o quê? Multiplicação em cruz. 5 vezes x é igual a 4 vezes 4. Tá? Faz a multiplicação em cruz, na verdade, tá? Então, veja bem, 5 vezes x é igual a 16. Qual é o valor do x? Olha, é só tirar o 5 daqui, como ele está multiplicando, passa dividindo. Quando eu divido 16 por 5, vai encontrar 3 inteiros e 2 décimos.
Então, a distância entre esse ponto aqui, que o fio está preso no chão, até o próximo poste, é de 3,20 metros, tá? Então, é uma atividade, né, um desafio usando o Teorema de Tales. Bom, aí nós vamos aqui para uma parte mais prática, onde eu tenho aí 3 itens que foram colocados para vocês, onde vocês têm retas paralelas cortadas por transversais, então aí foi aplicado aí o Teorema de Tales, né? Então, eu tenho que essa distância 2 está para a distância 4, assim como 3 está para x. Montei aqui a proporção, multipliquei em cruz, tá? Então, 2x é igual a 12, x é a metade de 12, que é 6. Bom, agora nesse outro também eu fiz a mesma coisa, tá? Uma das maneiras é pegar este pedaço, que é esse segmento medindo 4, está para o segmento medindo 12, assim como o segmento x está para o segmento 21. Multiplicando em cruz, 12 vezes x é igual a 4 vezes 21. Então, 12 vezes x é igual a 84, essa multiplicação. Aí, pega 84 e divide por 12, que é igual a 7. No terceiro item desse exercício, nós temos novamente aí feixe de retas cortadas por transversais, onde eu vou usar também o Teorema de Tales, onde esse pedaço 2x menos 3 está para x mais 2, assim como 5 está para 6. Cuidado aqui, quando você multiplica em cruz, veja bem, o 6, ele multiplica 2x menos 3, por isso está dentro de parênteses. E o 5 multiplica o x mais 2, por isso coloquei entre parênteses. Porque depois eu tenho que fazer a distributiva. 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes 3 negativo, 18 negativo. E aqui do outro lado igual, eu tenho 5 vezes x mais 10, porque 5 vezes 2 são 10. Bom, eu tenho aí uma equação de primeiro grau, onde eu vou separar os x dos números, onde esse 5x vai vir para cá negativo e o menos 18 para lá positivo. 12x menos 5x são 7x e 10 mais 18 é igual a 28. Então, agora é só, terminando achando o valor de x, é fazer 28 dividido por 7, que é igual a 4. Então, x é 4, tá? Já na atividade 7, pessoal, nós já vamos entrar no Teorema de Pitágoras, tá? Lembrando o Teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E ali na 7 tem escrito lá que em um recente vendaval, um poste de luz quebrou-se a 4 metros de distância do solo. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo, a uma distância de 3 metros da base, tá, do mesmo. Qual é a medida da parte que inclinou no solo? Então, pela figura, nós temos aqui o seguinte: o poste ele quebrou aqui nessa parte aqui, e daqui do chão até onde ele quebrou são 4 metros de altura, e a parte que inclinou eu tenho que descobrir, tá? E a distância aqui, olha, vamos falar do pé, né, do poste, da base do poste, até onde encostou aqui são 3 metros. Então, veja bem que forma aqui pela figura um triângulo. E este triângulo é retângulo, porque aqui forma um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. E essa parte que encostou aqui no solo, né, que inclinou, vai ser a minha hipotenusa. Tá? Lembrando que no triângulo retângulo tem a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, pelo Pitágoras, fica fácil de resolver, que eu tenho o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui a hipotenusa, que é essa parte que inclinou, eu chamei de x, então x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Poderia ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, a mesma coisa. Então, aí, resolvendo, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Somando, vai dar 25. Então, x ao quadrado é 25. Quem é o x? O x é a raiz quadrada de 25. Lembrando que não podemos pôr negativo por se tratar de medida de figuras. Tá? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho que essa parte que inclinou mede 5 metros. Então, tá vendo? Pelo Teorema de Pitágoras, nós descobrimos uma maneira fácil de achar essa parte aí que foi inclinada, tá? E no último exercício, nós trazemos também, novamente, um exercício usando Pitágoras, tá? Onde está escrito que uma torre tem 20 metros de altura e uma pomba voou em linha reta do seu topo até o ponto M. A distância do centro da base do monumento até o ponto M é igual a 15 metros, como mostra a figura abaixo. Qual a distância percorrida por essa pomba em metros?
Então, veja bem, pessoal, a torre tem 20 metros de altura, tá? E aqui, olha, ele fala ali também que a distância do centro da base até o ponto M são 15 metros e uma pomba saiu do topo e foi até o ponto M aqui em linha reta, tá? E eu quero saber qual é essa distância percorrida por essa pomba. Novamente, nós observamos aqui um triângulo retângulo, que aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui com a base aqui da torre com o chão, tá? Então, essa distância da pomba percorreu aqui vai ser minha hipotenusa, tá? E esses dois lados aqui serão os catetos. Então, novamente, usa aí o teorema de Pitágoras, onde eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Veja bem, aí o que acontece? A distância que seria a hipotenusa ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais o 20 ao quadrado, que é a altura da torre. 15 vezes 15 é 225, 20 vezes 20 é 400, somando aqui são 625. Então, x ao quadrado é igual a 625. Quem é o x? Vai ser a operação inversa, que é a raiz quadrada de 625. Lembrando que não podemos pôr negativo, por se tratar de lado de figuras, tá? Bom, então, a raiz quadrada de 625 é 25. Então, x é igual a 25. Ou seja, a distância que a pomba percorreu foi 25 metros. Espero ter ajudado vocês, tá? Nessa correção, nessa explicação, mostrando para vocês a aplicação desses teoremas no dia a dia de cada um de nós, tá bom? Um beijão para vocês.